Apostas feitas para o 33º Exame da Ordem, que será aplicado agora no dia 12 de dezembro de 2021. Apostas aí, remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, ação popular e ação civil pública. O mandado de segurança ele é regido pela Lei 12.016/2009, pelo artigo 5º da Constituição, inciso 69, e o artigo 77, inciso 5 do CPC, que trata da qualificação. O HD, a habeas data, é a Lei 8.507/97, regido também encontrado no artigo 5º da Constituição, inciso 72, e o artigo 77, inciso 5 do CPC, que trata aí da qualificação do impetrante ou impetrado. Já o mandado de injunção é pela Lei 3.300/2016, se encontra no artigo 5º, inciso 71, o artigo 77, inciso 5 do CPC é para fundamentar a qualificação da parte do impetrante. O habeas corpus é encontrado no artigo 5º, inciso 68, regido e o habeas corpus ele também é encontrado no Código de Processo Penal, a partir do artigo 647 a 667. Dá uma lida nesses artigos aí, porque o habeas corpus é encontrado lá. A ação popular é o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, o artigo 77, inciso 5 do CPC, trata aí da qualificação do quem impetra a ação popular, e a lei que rege a ação popular é a 4.717. Geralmente eu falo 4717/65, para ficar mais fácil a memorização. A ação civil pública é a lei 7347 de 85, também é encontrada em algumas partes na lei 4.717 de 65, no seu parágrafo 1º. E a gente encontra também no artigo 129, inciso 3 da Constituição de 88. No caso aí, os remédios constitucionais, fez um esqueleto, uma forma abreviada aí, ou padrão da estrutura da peça, colocando aí um endereçamento. Geralmente o endereçamento ele é variado devido aos remédios, mas o início é sempre o mesmo. Excelentíssimo senhor doutor, aí tananã, os 3 pontinhos você complementa. Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara da fazenda civil, o excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça, o excelentíssimo presidente do Superior Tribunal de Justiça, enfim, vai de acordo com o endereçamento e a instância. Eu coloquei as observaçõezinhas aí no endereçamento. Observação, observar geralmente a autoridade coautora nos remédios. Por exemplo, no controle concentrado, a regra geralmente é o STF, no controle concentrado, que é a ADI, a DPF, a DO, ou o STJ. A ação comum, observar a competência que está no CPC e na Constituição Federal. A qualificação, geralmente você coloca a qualificação completa. A legitimidade ativa, o artigo 7, inciso 5 do CPC, que é o artigo 77, inciso 5, aqui é 77, gente, do CPC, e o artigo, esse tracinho ali é para você complementar, da Constituição Federal, porque vai variar de acordo com o remédio, e o artigo tal, da lei tal, de acordo com a lei também. Vem impetrar, isso aí eu estou dando um exemplo de qualificação. O nome da ação, você coloca o nome da ação, em favor da, ou em desfavor da. Aí L passiva, é a legitimação passiva. Quantos for, por exemplo, um litisconsórcio passivo necessário, um litisconsórcio onde tem a parte coautora e o local onde a parte autora, a parte coautora trabalha, ou, enfim, vinculada. Por exemplo, o prefeito que nega um determinado pedido, ou um secretário de saúde que nega um determinado direito à saúde no cidadão. Você coloca o secretário
e o local onde ele é vinculado, ou seja, por exemplo, o secretário de saúde geralmente ele é vinculado à secretaria, ao ministro de saúde, Ministério da Saúde. Você coloca lá o local. Aí, no caso da tempestividade, essa tempestividade é interessantíssimo você colocar. Tempestividade, eu iniciei ali um exemplo para ficar melhor. É tempestivo, pois o prazo para entrar com a ação é taranã. Você coloca os dias, por exemplo, o mandado de segurança é 120 dias, o prazo. Geralmente, o mandado de segurança, o próprio caso concreto já diz que ainda está dentro do prazo. Aí você vai, diz que é tempestiva e coloca o artigo da lei e o inciso que diz da tempestividade dos 120 dias. Aí, conforme a lei, falar do prazo como está na lei, acima dos remédios constitucionais e outras. É isso aí. No 2 ali, ó. 2. Síntese dos fatos. Na síntese dos fatos, você vai resumir, fazer um breve resumo do caso em 5 ou 6 linhas, mostrando os principais acontecimentos do caso concreto. Por quê? Por que tem que ser isso? Porque não pontua. Então, se não pontua, você não vai escrever uma folha, 2 folhas. Você faz um resumo ali de 5, 6 linhas ou 4 linhas, o que você achar que dá para explicar e corre para os fundamentos, o restante da peça. Por exemplo, após a síntese dos fatos, você vai para a tutela de urgência ou cautelar, que é a mesma, tutela de evidência, urgência, cautelar é a mesma. Você vai pedir agilidade. Nessa tutela de urgência ou cautelar, você vai mostrar o artigo 300 do CPC, vai dizer o que é a tutela de urgência, por que ela tem que ser colocada ali no caso concreto, por que há a necessidade da cautelar, da urgência, e ali eu coloquei ali o artigo 300 do CPC, que é que trata da cautelar, da tutela, 649 660 do Código de Processo Penal também trata dessa urgência e dessa cautelar, e o artigo 7º, inciso 3º da Lei 2016, 2009, que trata do mandato de segurança. Você tem que mostrar o fumus boni iuris e o periculo in mora, a fumaça do bom direito. É fundamental você colocar e explicar que o caso concreto há necessidade do fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, se encontra devido ao artigo tal, e tal, e tal, e tal, e o periculo in mora, e o perigo na demora se faz necessário pelo fato de ser irreversível após completar o prazo e tal. Enfim, você fala exatamente como deve agir na tutela de urgência e evidência com relação ao fumus boni iuris e o periculo in mora. Já nos fundamentos jurídicos, você deve mostrar princípios da Constituição, vários. Se você puder botar de 3 a 5, melhor. Os princípios violados, exemplo, artigo 5º, inciso 69, que é o mandado de segurança, as leis que violou e explicar os artigos com caso concreto, leis acima. E súmulas, se tem súmulas violadas e aplicar o caso concreto. Na fundamentação jurídica é interessantíssimo que você exponha o caso concreto com os artigos violados e explicar o motivo pelo qual há a violação. Essa parte é fundamental, você tem que desenvolver ela em torno de 2 folhas para ficar bem detalhado e explicado. Dos pedidos. Nos pedidos, você vai colocar de acordo com o remédio constitucional. Por exemplo, diante o exposto requer a tutela cautelar, fundamental, porque você pediu a citação dos réus, quantos forem, e explicar por que tem que ser citado. Intimar o Ministério Público como fiscal da lei, também é interessantíssimo. O D, provas, produção de provas e juntada de documentos, produção de provas. Você tem que explicar que requer todas as provas produzidas e admitidas em direitos e a juntada dos documentos pré-constituídos, que caso já exista. Item condenação dos réus em honorários advocatícios e custas processuais. E o item procedência dos pedidos para confirmar a ação impetrada. O item 6 ali do valor.
dá-se a causa o valor de 3 pontinhos, de acordo com o artigo 291 e 309, inciso 5 do CPC. Por quê? Porque se não deu valor, você não coloca. E o fechamento, termos em que? Pede deferimento, local, data, advogado, OAB.